Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de inspiração no canal Inspira Sucesso. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é fantástica, mas já eu vou falar sobre ela. Enquanto isso, se você gostar desse conteúdo, curte com a gente e também se inscreva e compartilhe, tá? Muitas pessoas precisam ouvir o que vai ser dito aqui hoje. E para receber o meu amigo, uma pessoa muito especial que eu tenho comigo, eu quero apresentar para vocês Dr. Douglas Santos Gomes. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Dailton, Douglas dos Santos Gomes, médico e amigo seu. Legal. Você fala Dailton, doutor, você sabe que quando fala a palavra Dailton, eu falo, quem é Dailton? Porque o meu apelido é D, né? Então a maioria das pessoas me chamam por D. Quando você falou Dailton, eu falei, opa, mas seja bem-vindo, viu? É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu sei que hoje nós vamos ter histórias enriquecedoras aqui e eu sei que quem está assistindo a gente vai ficar muito satisfeito do que ele vai ver e ouvir aqui. Seja bem-vindo, viu? E manda um abraço na esposa, mas depois a gente fala sobre isso. Doutor, quem é Douglas Gomes? Bem, Douglas Gomes fala nessa câmera aqui pra gente. É um médico que foi chamado para levar uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem de cura, de longevidade, de esperança, de qualidade de vida. E como um médico, hoje que eu me considero integrativo, né, com uma prática ortomolecular de 30 anos, decidiu curar as pessoas através do que há de melhor ao longo do tempo. Não só do passado, do que Deus entregou para nós aqui na Terra, mas do que a ciência tem de mais moderno. Então, esse, hoje, é o Douglas Gomes. Legal. E eu fiquei sabendo, passarinho me contou que há pouco tempo você foi vovô de novo, não é isso? Sim, e daqui a uns 20, 30 dias está nascendo a Rosinha, que é o nosso terceiro neto. Né? Já legal. Tem a Ariela, com 5 anos. Com 5 meses nós temos o José e agora a Rosinha. Legal. E o seu braço direito e o seu braço esquerdo? Cadê ela? Ela está aqui no estúdio e está ali, né, dando força. Ela disse, eu vou com você, eu quero dar força. Então ela me acompanha não somente na clínica, ajudando as clientes, porque ela é dentista com 2 especialidades odontológicas, implantodontista e periodontista, mas há mais de 10 anos que ela me acompanha na minha medicina. Mas eu sei disso. Sabe por que eu sei? Sim. Porque um homem de sucesso só é homem de sucesso porque tem uma mulher de sucesso do lado. Sabia ou não? Exatamente. O sucesso é maior delas. Doutora Clelian, um abraço, viu? Um beijo no seu coração e, muito obrigado por ser minha amiga também, além desse moço aqui que está do meu lado. Doutor, vamos lá. O senhor falou que hoje é médico ortomolecular integrativo, correto? Correto. Já nós vamos abordar esse assunto. Mas como que começou essa história? Onde começou? Essa história começou na ilha de Marajó, na cidade de Soure. O meu pai ele era funcionário público da Fundação CESP, tinha um único posto de saúde na cidade e um único médico na cidade. Então ele abria e fechava o posto. Então era final de semana, era muito comum ele me levar para o posto de saúde e nós íamos a pé ou de bicicleta e acontecia de ter atendimentos mais emergenciais. E eu conhecia o médico. E o médico, sempre que precisava atender alguém, chamava o meu pai e eu ia junto. Ficamos amigos, né? Isso foi muito fácil, essa amizade. E um belo dia ele disse para o meu pai, o seu Marciano, Marciano, esse teu filho, ele é esperto, gosto dele, tudo, é simpático. Eu recebi uma coleção de inglês em disco de vinil, e eu gostaria de um companheiro para poder aprender inglês junto comigo, assim, 6 horas da tarde, 6h30, quando terminar o expediente. Tu poderia me ceder, mandar ele lá em casa, né? Ele era casado, tinha uma filha, e eu comecei a frequentar a casa dele, começamos a aprender a jogar xadrez juntos. Sério? Me tornei amigo dele, companheiro de xadrez e companheiro de inglês. E eu me inspirei nele para decidir, com 10 anos de idade, fazer medicina. Olha que coisa. Olha que legal. Mas como que é a cidade lá? Como chama?
Soure, na Ilha de Marajó, uma cidade Não, que mas tem não tem rio na aquela frente. punta de... Como que é? Sim, mas aí Mas é lá em é porque Castelhano, você né? me perguntou. É porque você me perguntou onde eu decidi me tornar médico. Ah, entendi. Mas com 3 anos de idade, eu morava numa outra cidade onde eu nasci verdadeiramente, que é Punta de las Piedras. Eu falo assim para poder parecer mais chique, mas a cidade é Ponta de Pedras, também na Ilha de Marajó. Ah, é E, na ilha. com 3 anos de idade, né? O meu pai se mudou para essa cidade de Soure. Então eu quase não me lembro de Ponta de Pedra, mas eu já fui uma vez lá. Quando eu era professor de cursinho de vestibular, eu conheci um aluno que era filho do prefeito. E eu falei que eu era de Ponta de Pedra e disse, pois o meu pai é prefeito lá. Olha e aí que disse, legal. pois vamos conhecer. Aí teve um sírio lá de Nazaré e tal, e ele me convidou para ir lá. E fiquei hospedado lá com ele um final de semana e foi a única vez que eu voltei à Ponta de Pedras depois de nascido. Mas espero revisitar. E mudou muito, doutor, quando você era pequeno para essa visita? Mudou a cidade? Mudou muito ou não? Olha, mudou pouco. É? Porque a Ilha de Marajó, as cidades não mudam muito, não. Porque não tem estrada. Por exemplo, para Soure, a cidade onde eu fiquei até 15 anos de idade, são 80 quilômetros de Belém e tem que ir de voadeira, 3 horas atravessando a Baía do Marajó. Então, as cidades de 20 mil, 30 mil habitantes, elas ficam aquilo ali um século daquele jeito. Né? Entendi. Não há, assim, a industrialização não chegou lá e tudo. Então, há uma dificuldade muito grande de crescimento dessas cidades. Que interessante. E como que era você falou desse médico, né, que te convidou para fazer um intensivo de inglês, né? Sim. Olha, naquela época ainda não existia, Era um mas disco de vinil. existia com o Douglas, né? O intensivão de inglês. Sim. E você tinha quantos anos nessa época? 9 para 10 anos. E a tua vida era boa? Você tinha a sua família era classe alta, classe média, classe baixa? Como que Meu era? pai era o que ganhava menos no posto de saúde. Ele era o servente, é quem lavava o posto, fazia o cafezinho e tudo. Mas então você imagina a dificuldade que a gente passou no início. Mas nós sempre vivíamos muito confortáveis com aquele salário mínimo ou com 2 salários. Não sei quanto é que corresponde hoje o ganho do meu pai naquela época, mas eu sabia que era muito difícil. Tanto nós estudávamos em colégio de governo, né? Mas eu sempre era o primeiro colocado. Mas naquela época nadava, atravessava rio, brincava, comia manga na rua, jogava futebol todo dia e também marcava um boxe com os colegas todo dia também, né? Tinha? Briga diária, para poder exercitar, né? Mas você Então era gente boa nessa época. Muito gente boa, casca grossa. Tinha muitos inimigos, mas todos amigos. Tá entendendo? E não tinha mimimi naquela época, né? Um apelidava o outro. E você batia ou apanhava? Olha, eu não sei se eu apanhava mais do que batia, mas que todo dia eu queria estar junto com esses meus colegas lá, esse pessoal de rua, né? E era a 6ª rua contra a 7ª, né? Então tinha as ganguezinhas, mas tudo assim, de garotos que até 15 anos de idade não... Lá, por exemplo, em 15 anos só ouvi falar de 2 assassinatos na cidade. Em 15 anos. Era uma qualidade de vida intensa. Lá naquela época, né, não tinha isso que a gente vê hoje, né? Doutor, eu estou imaginando aqui, hoje você é um médico reconhecido, renomado, que atende diversas personalidades. Na minha cabeça já está imaginando como que será que foi esse alcance, essa vida, toda a trajetória para você chegar onde está aqui hoje. Foi fácil? Como que foi? Olha, não foi fácil, mas hoje, quando eu olho o esforço que eu fiz, eu digo, meu Deus, como é que eu consegui, né? Porque naquela época, para fazer o 2º grau, tinha que obrigatoriamente mandar o filho estudar em Belém. Então, o meu pai morava no interior com a minha mãe e 2 irmãs. E ele não tinha como pagar, porque hoje um pai pode mandar o filho para longe, estudar até fora do Brasil, como a minha filha fez, em que o papai bancava tudo. Mas naquela época eu tive que ir para casa de uma tia minha com 15 anos de idade fazer o 2º grau. Lá em Belém. E o meu pai no interior. Continuou lá, só depois que ele foi transferido para Belém. E lá você foi também estudar em escola do governo? Também escola do governo, sempre. Inclusive também a federal que eu fiz no Pará, em 79, também passei no vestibular. Então, essa questão do vestibular, como que foi estudar na escola do governo lá na Ilha de Marajó, depois você fez em Belém e passou na faculdade, como que foi essa história? Como eu fui o primeiro, é o seguinte,
eu tinha que escolher um bom cursinho. Mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo o terceiro ano que não ensinava nada para passar no vestibular. E só passava mesmo quem estudasse bons cursinhos. Tinha uns 2, mais ou menos, lá em Belém, nessa época. E o melhor cursinho, eu fui fazer uma prova de bolsa. E passei em primeiro lugar e ganhei a bolsa. Olha só. Era onde fantástica. A elite da cidade estudava. Onde os filhinhos de papai, que a gente diz, estudavam. E eu fui me meter lá, no meio deles. Olha que coisa. Né? E a sua recepção foi calorosa, com certeza. Rapaz, é o seguinte, logo no início, era muito diferente, porque a maneira como as pessoas se vestem é diferente, né? Mas eu era gente boa, né? E logo que viram, através de algumas provas, que eu sempre acertava tudo, por exemplo, fizeram um vestibular simulado. Eu fui o primeiro colocado desse vestibular simulado, em que veio gente de toda Belém. Eu fui o primeiro colocado, então veio do Rutherford, do Colégio Marista, veio do Colégio Moderno, veio gente dos melhores colégios particulares fazer o vestibular simulado. E eu fui o primeiro lugar geral. Então eu ganhei fama nessa época. Então, isso com 17 para 18 anos. Aí tem gente que fala assim, não, estudar na escola do governo você nunca vai ser nada, tá por fora isso, né? Isso é história. Você vai ver que os maiores homens desse Brasil estudaram em colégio do governo. Naquela época, na década de 60, 70, em que verdadeiramente se ensinava, né? Houve uma deturpação muito grande no ensino público nos últimos anos, que a gente tem visto isso aí, né? E você passou, então, para a faculdade? Passou em primeiro também? Passei em primeiro também na faculdade, né? Tinha que fazer jus a fama. A fama anterior, né? Mas é isso, pessoal. Quando você tem... É muito difícil você ter uma pessoa que ela estuda forte e tudo mais, e ela mantém uma regularidade. É igual o corredor de Fórmula 1. Aquele que geralmente os primeiros colocados na classificação são quem vai ganhar a prova normalmente, né? E a questão de estudar para medicina, você se espelhou naquele senhor, é isso? Para decidir fazer medicina. Isso. Agora, qual era para estudar... A ideia que você tinha de ser na vida? O que você tinha de ideia de ser na vida? Não, olha bem, com pouco tempo, já nessa idade de 9 para 10 anos, que eu decidi estudar para medicina... Ali você já decidiu? Aqui já ficou decidido. E a minha mãe disse, eu vou ter que mandar você. E a minha mãe e meu pai, né, eles incentivaram demais a mim a estudar, minhas irmãs também. E como eu era tanto bom na rua... quanto na escola, quanto em casa, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu nadava no rio, atravessava, praticava esporte, joguei vôlei desde 12 anos. A minha paixão foi o vôlei, né? Até 37 anos de idade eu jogava vôlei até na praia, depois de casado. Mas eu conseguia fazer tudo isso, né? Ao mesmo tempo que era casca grossa na rua com os colegas, brigava muito, né, com os colegas e tudo, eu estudava também. Tá. Então é um negócio muito estranho essa questão do Douglas. Doutor, só deixa eu pedir uma coisa. O nosso diretor ali, ó, ele fica me falando toda hora as coisas, né? A gente está batendo muito na mesa aqui, certo, diretor? Então ele fala assim, ó, vê se bate um pouquinho. Eu e você, a gente fala só com a mão, certo? Então a gente precisa ter cuidado aqui para não aparecer todo o som lá. E só dando continuidade desse. Você, então... fez o cursinho, né? Passou em primeiro no cursinho, depois foi... Mantive na universidade. Já foi para a universidade. Muito bem, né? Então tive um respeito muito grande pelos próprios colegas, né? Eles sempre me respeitaram muito, né? E eu dou graças a Deus por isso. Me formei com 5 anos e meio. Olha... porque a turma se forma no final do ano. Por exemplo, agora vai ter uma festividade, né, de confraternização dos 40 anos de formado, agora em dezembro. Lá em Belém do Pará. Né? Infelizmente, eu não vou poder estar lá, que tem uma outra programação aqui em São Paulo. Mas eu me formei com 5 anos e meio, porque naquela época era seriado e eu podia escolher as disciplinas que cursava. Então, mesmo eu sendo professor de cursinho, porque quando eu passei no vestibular, o cursinho me convidou para ser professor. Porque você passou em primeiro? Aí ele falou, vem dar aula aqui. Foi. E aí, 6 anos... Ganhou muito dinheiro ou não? Deu para comprar um carro, deu para namorar, para levar minha namorada, minha esposa hoje no cinema. Tá certo. Ela sabe dessa história, né? Eu acho que ela já pensava, esse homem vai ser multimilionário. E, doutor, quando você estava ali na faculdade,
Percebo que a gente percebe que é uma pessoa focada, determinada, né? São competências que você mostra nisso. Mas e na hora de escolher qual é a especialidade que você queria? Como que foi essa decisão? Isso é interessante, porque muitos colegas vieram para aqui, para São Paulo, e eu decidi fazer pediatria lá em Belém mesmo, na Santa Casa. E a pediatria, eu queria uma clínica geral. Eu não queria tratar assim, dizer, você tratar o coração, o pulmão, pneumologista, cardiologista, otorrino. Não é especialidade. Eu queria a clínica médica. Tá. Então, eu me especializei em pediatria. Então, eu tenho o título de especialista em pediatria. E tanto é que quando eu fui depois para a Marinha, eu fui como pediatra. E depois que eu saí da Marinha, eu montei um hospital de pediatria. Calma, vamos lá, por partes. Você fez a faculdade, se formou médico, escolheu a pediatria e foi na Marinha? Fui para a Marinha, fui oficial da Marinha. E não quis continuar a carreira? Não, porque eu queria ganhar dinheiro. E eu digo, não, aqui eu estou preso aqui. Aqui eu estou preso. Eu queria empreender. Entendi. Eu queria empreender. E lá mesmo em Belém você já começou os empreendimentos? Sim, porque a minha esposa já era dentista nessa época, ela já tinha um consultório odontológico, né? E eu casei, estava na Marinha. Meu primeiro filho nasceu na Marinha, no Hospital da Marinha, no Hospital Naval em Belém. O qual eu conheço, sabia? Meu primo foi capitão lá, eu fui visitar a sua terra lá uma vez. Muito bem. Então foi lá que nasceu o meu primeiro filho, Douglas Filho. Mas eu tinha uma proposta. Eu tinha várias propostas de pós-marinha. Era fazer uma outra especialidade. Eu cheguei a vir aqui a São Paulo. É uma história que levaria assim, uns 30 minutos eu contando como foi essa questão da minha vinda para São Paulo para fazer a prova de residência numa outra especialidade chamada cardiologia. Né? Tinha o melhor hospital daqui naquela época de cardiologia, né? E eu recebi uma carta de um médico, amigo meu, dono de um hospital em Belém do Pará, que ele me mandou para um primo dele, dono do hospital aqui. Esse hospital aqui, na época, ele que era responsável pela saúde, pelo atendimento dos pilotos da Fórmula 1. Interessante isso. Que legal. Né? É muito famoso naquela época. E aí você não quis? Faltava um mês para o meu bebê nascer. E quando eu cheguei, fazia uma semana que a prova de residência já tinha sido feita. Eles queriam que eu ficasse no hospital e no próximo ano fizesse a prova de residência. Entendi. Mas eu decidi voltar para Belém, sair da Marinha e tive uma outra proposta, ir para o interior, ser pediatra numa cidade. Né? E eu fui para lá, decidi ir para lá. Foi lá que eu montei o hospital. Então, você montou um hospital lá mesmo em Belém, numa cidade lá perto? No Maranhão. Em Açailândia, no Maranhão. Açailândia, tá. Exatamente. Hoje eu fiquei durante quase 14 anos com aquele hospital, depois eu fui para Belém, montar uma clínica em Belém, já só fazendo medicina integrativa, ortomolecular. Calma. E nesse período aí, eu já estava decidido a fazer uma outra especialidade após o hospital. Calma, vamos voltar um pouquinho. Eu conheço um pouquinho da tua história, vamos voltar. Quando você estava lá no Maranhão, em Açailândia, você também começou a empreender lá com o hospital, não foi? Sim. De pediatria. Inclusive, com 2 anos você eu montei meu lá... hospital. Com 2 anos. É uma história muito interessante. Também daria um bom livro. Só os 2 primeiros anos lá, porque em 2 anos eu comprei uma casa, né? Levei meu filho com 2 meses e meio. Ele nasceu dia 15 de dezembro. Dia 15 de janeiro. Em março, dia 31 de março, eu fui para lá. Comecei a trabalhar. Por conta própria. E eu comprei uma casa e essa casa depois se transformou num hospital. Legal. E você também implantou um plano de saúde lá, não foi? Nessa cidade? Sim, lá que nós fundamos a Unimed da cidade. Eu fui presidente lá durante 2 mandatos. E tem mais coisa também que eu sei. Você queria entrar para a área política também? Entrei. Durante 12 anos, eu trabalhei firmemente na política lá da cidade. Na verdade, a gente estava, nesse período todo nessa cidade, nessa região chamada região Tocantina, Imperatriz e Açailândia, eu fui delegado do Conselho Regional de Medicina, conselheiro do Conselho Regional de Medicina durante 2 mandatos, fui presidente da Unimed, fundei a Unimed,
Viajei muito nesse período. Fui dono desse hospital infantil e, ao mesmo tempo, médico. E fui presidente de um partido que é o PP hoje, mas na época era PPB, Partido Progressista Brasileiro. E nessas épocas de campanha política, era convenção para lá, escolhendo candidato a vereador, candidato a deputado e por aí foi. Legal. Foi muito legal essa época. E essa trajetória não seguiu por quê? O que aconteceu? Eu penso que quando Deus chama você para um propósito muito grandioso, tem uma hora que ele lhe aperta no caminho. Você às vezes está largo demais. Ele diz, não, é por aqui. E aconteceu algo. Eu estava numa convenção da Unimed, em Cuiabá, de presidentes e diretores da Unimed, no Hotel Fazenda Cuiabá. A minha esposa saiu de Belém e eu saí de Imperatriz. Ela foi num outro voo. E nós nos encontramos na cidade de Cuiabá. No primeiro dia da convenção, me lembro que eu estava assistindo uma palestra do Arnaldo Jabor. Tinha mais de 1.500 diretores e presidentes de Unimed. E eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Durante 3 dias, eu fui várias vezes no pronto-socorro de hospital lá em Cuiabá, até descobrirem que eu estava com uma meningite. Nessa época, o meu hospital infantil ele tinha convênio com o SUS, com o Vale do Rio Doce, com muitas empresas. E eu estava com 3 pacientes com meningite no hospital. Em suma, eu tive uma meningite, fiquei internado nesse hospital. O neurologista, depois que deu o diagnóstico, disse, olha, ele vai ter que ficar aqui provavelmente 1 mês aqui na cidade, até ele ficar bom. E a minha esposa, ela falou com o papai e disse, não, ele vai ficar bom, menos de 1 semana nós vamos estar, eu vou levá-lo vivo, que ele ainda tinha a questão de estar vivo. Se ele tiver, porque diziam, se ele estiver vivo, ele vai ficar 1 mês aqui. Ela falou com o papai do céu e ela disse, eu vou levar o meu marido vivo para a família dele lá em Belém. Ele vai acabar o tratamento dele lá. E menos de 1 semana, né, que eu estava em Belém. Que legal. É uma história muito linda essa aí, porque teve muitos milagres, ocorreram muitos milagres, e a gente viu a mão e o cuidado de papai conosco, sabe? Então, ele sempre foi bom comigo. E durante toda essa trajetória, eu entendi o que ele queria comigo. E quando você foi para Belém, você voltou de novo para Maranhão, para a clínica, ou você deixou para trás? Durante esse mês que eu fiquei lá me cuidando, quando eu voltei, eu já tomei 3 decisões. Primeiro, eu entreguei a presidência da Unimed para o vice-presidente. Eu disse, pessoal, eu não quero mais ser presidente da Unimed. Eu tive que largar muita coisa que eu estava fazendo. Eu larguei a Unimed, mas assim, tranquilo. Porque você sabe que todos os cargos que as pessoas têm, geralmente elas se apegam. Eu entreguei. O partido, eu entreguei o partido. De quem quiser pode ficar com o presidente do partido. Os deputados federais, que eram 3 na época do partido, lá em Brasília, que sabiam, que confiavam em mim durante esses 12 anos que eu fui presidente, Douglas, tu vai entregar o partido, que é isso? Não pode fazer isso. Eu entreguei. Larguei a política partidária. Larguei o Conselho Regional de Medicina, entreguei também. Eu digo, eu não quero mais ser conselheiro. E entreguei a Sociedade de Pediatria, que eu era também diretor da Sociedade de Pediatria do Maranhão. E só fiquei, olha só, larguei tudo aquilo que atrapalhava na medicina e no projeto que Deus tinha para mim, né? No convívio com a fé que eu passei Você teve alguma experiência? Você teve alguma experiência nesse momento? Algumas dezenas e dezenas de experiências eu tive nessa área todinha. Muitas experiências com Deus, milagres acontecendo, porque quando você aceita o Rei, quando você aceita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que todos vão se prostrar, tanto no céu, na terra, quanto embaixo da terra vão se prostrar. Quando você aceita Jesus, ele chama você e você começa a trilhar o caminho dele. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, direcionar você. Foi por isso que eu larguei tudo aquilo que atrapalhava a minha família, o meu convívio com a minha esposa e com meus filhos, atrapalhava o meu projeto como médico e o meu projeto como servo de Deus. Foi nesse momento, então, que você decidiu ir para outra área da medicina?
Não. Há algum tempo atrás, com 10 anos de formado, aí também é uma história longa, mas é uma história bonita, porque com 10 anos de formado, eu participei de um congresso e eu conheci um cara que morava nos Estados Unidos. E ele veio falar de que tinha outras medicinas que a gente precisava conhecer. E eu estava insatisfeito com a medicina. Apesar de ser bem-sucedido, financeiramente, socialmente, na medicina, ser dono de um hospital, ter tudo que alguém deseja no local. Você tinha dinheiro, fama, poder. Fama, tinha tudo. Tinha tudo. Prestígio. Então, tudo na cidade eu era convidado, o Douglas era convidado. Tanto fazia, até os inimigos políticos eram amigos. E você era realizado? Pois é. Aí é que tá, meu amigo. Eu só fui me tornar realizado no dia em que eu vi que aquele que preenche todos os espaços seus, quando você se entrega para ele, aquele que te criou. Aí sim, aí não tinha isso aí. Porque você deixa vazios dentro da sua alma e você começa a procurar coisas. É por isso que eu estava apegado a um monte de coisa. Então, por isso que eu tive que abandonar tudo aquilo que não era o projeto dele para mim. Eu tive que ficar com 3 coisas só. 3 coisas. Com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. Eu tinha que cuidar bem deles, porque esse é o projeto de todo homem. Eu tinha que cuidar bem do projeto da medicina e dessa nova medicina que eu passei a estudar alguns anos antes e cuidar da igreja dele, da qual eu faço parte como servo. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui no nosso... dele. Dar uma pausa nessa entrevista e eu quero que você dê um recado para quem está do outro lado ali te assistindo, que hoje está buscando sucesso em tudo isso e muitas vezes não está sendo preenchido. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e falasse para essa pessoa um dos segredos do sucesso. O segredo do sucesso verdadeiramente é você se voltar para a palavra do Criador, né? Para a palavra do Criador. Porque tudo mudou na minha vida, né? É uma história que durou 5 horas, mas tudo mudou na vida quando um amigo meu um dia disse que este livro aqui era a palavra do Deus Criador. E eu discuti com ele durante 5 horas. Ele meteu o dedo assim, em riste, e disse, você tem que conhecer a palavra daquele que te criou. E houve uma discussão muito grande aí de 5 horas, porque eu descobri nesse dia que eu era incrédulo da palavra e eu era ignorante da palavra. Mas eu tinha uma coleção disso aqui na mesa do meu consultório, numa mesa de IP, que eu me lembro como se fosse hoje, que eu tinha no consultório. E quando terminou aquelas 5 horas de discussões, que eu descobri que eu era ignorante e incrédulo dessa palavra aqui, ele disse para mim, olha, eu quero te dizer algo. Esse Deus que fala através desse livro, ele resolve problemas. E problema era o que não faltava para mim. Os vazios precisavam ser preenchidos. E tinha muita coisa acontecendo na minha vida nessa época. E foi justamente esse desafio que ele fez que me levou nessa mesma noite a procurar a palavra. E eu disse, como eu sou estudioso, eu vou começar por Gênesis. Começar por Gênesis. E ele disse, olha, se tu falar com ele e pedir para ele falar contigo, ele vai falar. Eu digo, é verdade. Se ele falou com Adão, com Eva, com todo esse pessoal que está aqui, com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, ele vai falar comigo também. E não foi minha surpresa quando no primeiro dia em que eu comecei a ler esse livro, mas antes eu falei com ele, eu digo, fala comigo. Se tu fala com eles, tu vai falar comigo. E o cara que discutiu comigo, esse advogado, amigo, que meteu o dedo em riste e disse que eu precisava conhecer essa palavra, ele me desafiou. Ele foi duro. Isso foi em 98. E está fazendo 26 anos. E fez toda a diferença. Porque quando ele começou a brotar dessas letras aqui e falar comigo, as minhas funcionárias do hospital, as funcionárias que à noite, porque eu lia a partir das 10 horas da noite, quando acalmava lá no próprio hospital. Eu pulava em cima da cama e gritava, de alegria, com o que eu descobria.
as coisas inefáveis, as coisas grandiosas da palavra. Depois eu descobri que era o próprio Verbo falando comigo. O Verbo é a palavra, que é o próprio Jesus que se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque isso aqui é o próprio Jesus, de capa a capa. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz lá em João, capítulo 1. Então, quando eu desafiei ele a falar comigo, ele disse, pois eu vou falar. Porque até então o que eu conhecia disso aqui não era através do Espírito. Era mera curiosidade. E tem muita gente que lê isso aqui, mas não pede para... E você cria em alguma coisa antes de ter essa percepção? Eu buscava, eu era uma colcha de retalhos filosófica. Eu sabia que tinha alguém, eu sabia que tinha um poder espiritual. Tanto é que eu busquei em várias filosofias, né? Esse Verbo, esse Deus, aquele homem que antes estava no céu com o Pai, que se fez carne e habitou entre nós e que morreu por mim. Ou seja, eu busquei de várias maneiras. Você entendeu uma história muito interessante. Você entendeu que a nossa busca, ela é ok, mas quando Deus nos alcança, isso é uma experiência verdadeira? É verdadeira. Quando Deus toca em você, abre a sua mente e o seu coração, você abre o seu coração para Ele falar com você, para Ele cear com você, para Ele poder falar com você, há um quebrantamento. Eu chamo isso de quebrantamento. É quando Ele disse, olha, o meu Espírito vai fazer com que os corações de pedra se transformem em coração de carne. E o que é isso? É um quebrantamento. Entendi. Quebrantamento. Aí isso tudo mudou a tua vida. E muito rápido, porque eu passei 90 dias lendo isso aqui. Eu costumo dizer que a minha conversão, né, que a minha entrega a Ele não ocorreu num lugar específico, num local religioso e tudo mais, não. Foi no quarto de um hospital. Um ateu que começou a ler uma... Não um ateu, não, eu não me considerava ateu. Não, eu busquei muito. Eu não era ateu. Mas eu não conhecia. Como hoje, talvez, muitas pessoas são religiosas, frequentam até determinadas templos, que existem muitas. Mas eu não tinha, eu não conhecia o Verbo, eu não conhecia Jesus Cristo. Eu não conhecia o poder do Espírito Santo. E aí mudou tudo na sua vida. Porque também, eu vim de uma família também religiosa. Tá entendendo? Mesmo eu também, na infância todo, frequentado todos esses ambientes religiosos, eu não tinha o Espírito Santo. Eu não conhecia. Isso acontece com milhões de pessoas. Porque tem gente que pensa que conhece o rei, que conhece a palavra, mas quando tu fala uma palavra, ela até contra. Era o que acontecia comigo. Interessante. Porque naquele papo que eu tive com aquele advogado amigo meu, que tinha passado 5 anos longe do Brasil, que era meu companheiro de tomar uma cerveja, de tomar um chopp, toda noite, anteriormente, quando ele foi embora, não tinha celular naquela época, ele não sabia para onde ele tinha ido. Quando ele voltou, ele começou a falar. A cada 5 minutos ele falava um versículo desse livro aqui. E eu fui ficando, entre aspas, como diz o bom paraense, invocado com ele. Eu digo, se ele falar mais uma vez, toda hora ele dizia, mas a palavra de Deus, em Isaías capítulo tal, verso tal, diz isso. Eu já dizia, rapaz, não é possível. Eu conheço tantos filósofos, tantos escritores, a gente filosofar sobre tanto assunto, a gente tem tanta opinião sobre tanto assunto, mas eu tinha naquela época opinião. Depois de passar 3 meses lendo isso aqui, eu deixei de ter opinião. E eu costumo dizer até hoje, quando eu falo com pessoas que se dizem religiosas e tudo mais, cara, porque às vezes a pessoa está tão contra isso aqui, ela inventa, eu acho isso. Eu digo, cara, eu deixei de achar há 26 anos. Diz, como assim? Eu não tenho mais opinião. Não tem? E o que é que você tem? Eu digo, eu tenho certeza. Só vale o que está escrito. Tanto é que quando eu fui para uma comunidade em que eu tive assim os meus mentores, que foram... Porque a gente tem que aprender. A gente tem que se tornar discípulo com aquele que sabe mais. Não importa se ele é um analfabeto de pai e mãe, que ele não sabe ler e escrever, mas se ele conhece a palavra, ele vai lhe ensinar. Não importa se ele é doutor ou se ele é do 1º grau, 2º grau, não importa. E eu fui agraciado de conhecer pessoas, homens e mulheres,
que sabiam muito mais do que eu e que tinham intimidade com o verbo, com a palavra. E eu me tornei um caçador de pecado. Um caçador de pecado. E tudo que eu perguntava para essas pessoas, eu dizia, onde está escrito isso? Tudo que eles falavam, eu dizia, onde está escrito? Eu queria saber onde estava escrito. Porque esse é o grande segredo. Para você que é cheio de opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. Durante esses 3 meses, depois, eu tive a humildade de me deixar ensinar. Porque hoje as pessoas não querem obedecer, filho não quer obedecer, as pessoas não querem obedecer a palavra. E aí eu me tornei um caçador da verdade. E com toda essa compreensão, você falou, agora eu preciso mudar o meu estilo de ser, a tua atuação na medicina. Foi aí que mudou? Não, antes da medicina, a mudança de especialidade, ela aconteceu num congresso. Eu já vinha estudando, porque eu era muito estudioso da medicina. Né? Eu, não só da pediatria, mas da medicina como um todo. Então, o que aconteceu comigo? Eu saí da pediatria para a medicina ortomolecular porque, num congresso médico, no Hotel Praia Mar, em São Luís do Maranhão, um colega meu ouviu as minhas queixas e ele disse, Douglas, tu quer curar doença que não tem cura. Tu queres tirar remédio que dizem que tem que tomar para o resto da vida. Tu queres saber a causa das doenças, porque a grande maioria das doenças, o pessoal não sabe a causa. A causa é idiopática. Eu tinha uma raiva danada de uma palavra chamada idiopático, ou seja, não sei a causa. Eu digo, não, eu sou professor de biologia e de química, eu tenho que saber. Eu fui professor de biologia, então eu estudava muito, eu tinha um conhecimento disso aí. Foi quando esse colega disse, Douglas, tu tem que fazer medicina ortomolecular. Não se falava hoje em medicina integrativa, medicina funcional, nada disso que se fala hoje, nem medicina regenerativa. Mas naquela época a moda era fugir do quadrado da medicina convencional, era ortomolecular. E foi quando eu vim para São Paulo me fazer curso na Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular e Radicais Livres, cujo presidente naquela época era o Dr. José de Filipe. Mas logo em seguida eu conheci o Dr. Efraim Olsver, né? E conheci muitos outros colegas médicos que até hoje estão vivos, estão aí, né? Atuantes nessa medicina ortomolecular. Doutor, existe uma diferença nessa medicina que a gente conhece para a medicina ortomolecular? Deixa eu te explicar. A medicina ortomolecular, ela procura descobrir a causa das doenças, as deficiências, a falta de vitaminas, de minerais, e também estudar o que está tóxico no seu organismo, metais pesados, tudo isso. Né? Então, hoje a gente estuda o intestino, as bactérias, o que elas produzem, a fisiologia a fundo de como funciona esse corpo maravilhoso que Deus criou. Né? Como diz Davi naquele Salmo 139, né? E de forma maravilhosa eu fui formado. Então eu fui descobrir isso na medicina ortomolecular. Só que quando você entra na medicina ortomolecular, você cai em um mundo de uma medicina muito vasta, que já é conhecida, mas só que ela foi abandonada das próprias faculdades. Porque nos últimos 100 anos, quem dominou a medicina foi a medicina, aquilo que a gente chama de alopatia, a indústria farmacêutica. Muitas disciplinas que eram ensinadas na faculdade de medicina no início do século passado, 1910, de 20, de 30, depois da década de 40, 50, elas foram tiradas. Tanto é que a gente não estuda, por exemplo, a medicina oriental na faculdade de medicina. A nossa medicina é ocidentalizada e alopática. O cara, quando sai da faculdade de medicina, ele sabe passar muito remédio, mas ele não sabe tratar a causa das doenças. E a ortomolecular trabalha com a causa. A causa, as deficiências, e repor isso que você precisa, repor hormônios. É muito lindo, porque você passa a trabalhar o estilo de vida da pessoa, aquilo que ela come, que ela bebe, aquilo que ela respira. Você passa a estudar as bactérias do intestino, né? Os metais pesados, os agrotóxicos, os xenobióticos, as substâncias que estão aí, os alimentos que foram totalmente transformados. Isso
E nessa época você já veio para São Paulo? Quanto tempo você ficou lá no Maranhão, tratando a medicina ortomolecular? Então, olha bem, estamos falando do ano de 94. Uhum. Eu continuei fazendo pediatria. Só em 4 de dezembro de 2001 foi que eu decidi fechar o hospital infantil e aí entrar papai na jogada. Eu falei com Deus. Eu não quero mais tirar plantão. Nunca mais tirei plantão em hospital. Plantão. Eu não quero trabalhar à noite. Eu não quero trabalhar no final de semana. E eu quero ganhar mais do que meus colegas e do que eu ganhava. E sabe que, né, que foi isso que aconteceu? E deu certo, fala. Porque quando eu fui para Belém, eu montei uma clínica de medicina ortomolecular, de tratamento de obesidade. Eu decidi focar numa doença. Na medicina da obesidade, que é a doença, que é a chamada globesidade, a epidemia, a pandemia do mundo moderno. Hoje, mais de 50% das pessoas nos Estados Unidos e nas Américas estão obesas e acima do peso. E está previsto que até o ano 2050, 75% da humanidade vai estar obesa. Por causa da indústria alimentícia, que faz cada vez mais alimentos calóricos. Pão, bolacha, biscoito, torrada, produtos de padaria, doces, mais produtos industrializados. As pessoas estão morrendo pela boca. Isso eu entendi logo. Foi por isso que eu montei um spa. Antes de fechar o hospital, em 94 eu montei um spa em São Luís do Maranhão, que é outra história. Então, logo eu comecei a fazer medicina ortomolecular, eu montei um spa. Então, 94, 95, 96, eu trabalhei em São Luís. Ao mesmo tempo eu trabalhava no hospital e eu trabalhava também com o spa, emagrecendo as pessoas. Eu internava as pessoas durante 15 dias para ensiná-las a emagrecer, a ter uma nova qualidade de vida, a mudar sua alimentação, a fazer suplementos, a usar os suplementos nutricionais, a trabalhar os seus hormônios. Então, eu fazia teste para saber como estavam os hormônios das pessoas. Isso a gente faz até hoje, né? Porque o meu foco hoje, principalmente, continua sendo a obesidade e a terapia de reposição hormonal. Interessante. E parece que você está para escrever um livro aí, não é isso? Não, já escrevi. Já foi lançado, só não foi lançado aqui em São Paulo. Ah, então vai ter que lançar para nós, né? Já tem data, mais ou menos? Não tem data ainda. Não tem. Né? Qual o nome do livro? O nome do livro é Saúde Abundante, são 12 capítulos. E é assim, Saúde Abundante. O subtítulo é Segredos Milenares e Atuais para a Longevidade e a Vida Plena. Excelente. O que é que isso quer dizer? São segredos da medicina, da nutrição, da ciência da saúde, que Deus colocou para nós desde que o homem está na Terra, ou seja, há mais de 5.000 anos, até o dia de hoje, o que a ciência diz. Porque a gente continua cada vez mais participando semanalmente, mensalmente, direto de congressos e cursos na área integrativa. Então, medicina quântica, medicina regenerativa, células-tronco, terapia de reposição hormonal, implantes hormonais, tudo que está ligado à prevenção dessas doenças chamadas crônico-degenerativas. Essas doenças crônicas como Alzheimer, Parkinson, artrites, doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, psoríase, essas doenças todas estão ligadas ao estilo de vida. Então, hoje, a medicina integrativa, que é o nome de uma medicina, né, que ela já tem muitos congressos dela, e isso a gente trabalha diariamente, ela inclui todas essas ciências. E no livro o senhor traz 12 capítulos falando sobre isso. Falando sobre cada um desses segredos milenares e atuais para você ter vida longa. Se alguém quiser adquirir esse livro, por onde ele faz? Pode ser pelo site? Ele entra em contato comigo pelo meu Instagram. Dr. Douglas Fala Gomes. aqui para eles aqui, ó. Dr. Douglas Gomes, mas é o DR, D de dado, R de rato, Douglas Gomes, né? Dr. Douglas Gomes, né? Do Instagram, e lá tem um link. Você clica no link e já manda uma mensagem para mim, já diz o seu nome e diz: quero o livro Saúde Abundante. Saúde Abundante.
que nós vamos entrar em contato. Vai ter alguém muito especial. Eu conheço também. Você conhece essa pessoa? Conheço. Que vai atender este telefone. Não é o meu pessoal, mas é aquele que eu atendo as pessoas que estão interessadas tanto em marcar consulta quanto em adquirir o livro. Tá bom. Doutor, a gente já está caminhando aí para o final. Antes de a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta importante. Se eu disser assim, doutor, pensa numa palavra, inspiração, o que vem à tua mente? Inspiração é receber de fora e entrar em ação. Receber algo no seu coração, na sua mente e entrar em ação e agir. Isso é inspiração, porque quando eu faço isso, é o primeiro movimento da respiração. Tem a inspiração e a expiração, né? Então, quando eu inspiro, é quando eu coloco para dentro de mim uma ideia de uma pessoa ou de Deus, um insight, uma sacada, e é que aquilo me leva a agir. E aí eu pergunto, o que te inspira, doutor? Realizar o propósito que Deus entregou para mim através da minha profissão e através da minha fé. Isso me inspira. Me inspira, por exemplo, tirar alguém da miséria espiritual, da miséria emocional, da miséria física. Então, por exemplo, no meu livro eu falo muito disso, né? Porque a miséria física, ela tem a ver com a miséria emocional, mental. Então, as pessoas que estão doentes, elas estão precisando ser transformadas. Tem que transformar a mente para poder você ter aquilo que eu chamo de prosperidade física, saúde, energia. E também tem que ter alegria, a emoção, o seu emocional curado, né? Ansiedade, angústia e tudo mais. É triste ver isso. E na área financeira, na área das conquistas, daquilo, por exemplo, Deus ele trabalha muito a prosperidade física. Você vê que bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu trabalho. Então Deus ele quer que você prospere em todas as áreas. O seu casamento seja feliz, você viva bem com a sua esposa, tenha lazer, tenha férias. E passe isso para os seus filhos. O livro aborda tudo isso. Aborda também tudo isso. Porque, inclusive, o último capítulo, que é o 12º, ele fala de saúde e dinheiro. Porque as pessoas, às vezes, têm dinheiro, mas não investem na sua saúde. Tem pessoas hoje, nessa cidade de São Paulo e nesse Brasil, que têm bilhões, talvez muitos milhões, mas perderam aquilo que faz com que ela realize o propósito dela na Terra, que é a saúde do corpo. Porque você não realiza nada se você não tiver saúde do seu corpo. Se você tiver artrose, você já não anda. Você não sabe nem pegar um avião, não consegue subir para ir para umas férias. Você não consegue realizar um ato sexual com a sua esposa. Você não consegue jogar uma bola, brincar com seus netos, com seus filhos. É muito triste a pessoa não ter saúde, porque a saúde, ela não tem preço. Então, você que está me escutando, invista na sua saúde. É por isso que no meu livro Saúde Abundante eu abordo 12 tópicos importantes para você ter saúde abundante. Aquela vida abundante que Jesus Cristo prometeu e disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então é por isso que eu coloquei o nome Saúde Abundante. Perfeito, perfeito. Pergunta que não quer calar. Quem é a pessoa que te inspira? Olha, existem muitas pessoas. Tem uma que está me olhando bem dali, ela me inspira todo dia. Aquela ali já amanhece, porque ela me ama. E ela, mais tempo eu já vivi com ela que com meus pais. São 40 anos. E nós temos 3 filhos maravilhosos. E nós temos 3 netos agora, que o terceiro está nascendo. Então você imagina você 40 anos conviver com uma pessoa que todo dia diz, vamos por aqui, vamos por ali. Né? Ela recebe os insights de papai e passa para mim. Ela fala assim, amor, vamos fazer isso? Amor, vamos fazer aquilo? Eu sei, eu conheço. Exatamente. Então você tem que estar ligado em quem lhe inspira. Na medicina tem muitas pessoas boas que me inspiram também. Você tem que ficar ligado, porque são muitas as áreas da vida que você tem que ficar ligado para poder ser inspirado e ter sucesso. Perfeito. Por exemplo, você me inspira. Você é um homem da comunicação, é um homem da inspiração, né? Coach, liderança, arte de vender. Estou vendo livros aqui. Então você vende bem. Né? Obrigado. Então eu aprendo com você. E aqui tem, inclusive, tem um livro aqui, ó, que eu acho que você conhece, né? Sim. Ó. O Povo Mais Feliz da Terra. É? Eu estou relendo. Eu quero te dizer que ontem à noite eu li de uma tacada, a metade dele eu reli,
Porque cada vez que eu leio a história do Demos Shakarian, eu me inspiro. É uma pessoa que nos inspira, né? Você imagina você, por exemplo, estudar 1 Samuel, 2 Samuel, a história de Davi, do rei Davi. Olha aí, Salomão, né? Samuel. Você sabe, doutor, que recentemente eu estou vendo muito a história de Neemias. É fantástico. Fantástico. Tem cada interpretação que quando você lê com cuidado, você fala assim, nossa, que incrível. Mas nosso tempo está terminando. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para quem está te ouvindo aqui nessa câmara. De repente você falou uma coisa que está precisando cuidar da vida, está precisando pensar na saúde e às vezes só está pensando em conquistar, porque o sucesso não é esse, né, doutor? Fala para essa pessoa aqui na câmera. Bem, a mensagem, Dailton, é você equilibrar 3 pratos. Foi o que eu fiz há 26 anos, quando eu decidi largar um bocado de coisa que estava atrapalhando. Que às vezes você quer conquistar muita coisa, você está dando tiro e muito alvo. E eu aprendi com isso, e eu sou bom de tiro. Né? Quando eu fiz na Marinha, eu fui o primeiro lugar em tiro. Nas 7 provas que eu fiz, eu fui o primeiro lugar. E eu nunca tinha atirado antes, exceto caça. Mas com uma pistola... Estilingue também, né? Também estilingue. Uma pistola 9mm. E o meu treinador, né? Ele dizia, onde tu estás treinando tiro? Eu digo, não, eu me concentro. Né? E eu foco e aquilo ali eu atiro. Eu tive que me concentrar em 98 em 3 coisas. No meu relacionamento com meu Pai Celestial, através da palavra dele, através da oração, a palavra dele. Né? Tem que se reconectar, você que está me ouvindo aí. Se você está longe, vá para a palavra e deixe de ter opinião e passe a ter certeza. E esse livro aqui, ele vai direcionar a sua vida. Outra é a sua família. Você tem que dar atenção para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos e principalmente para a sua esposa. Ela é a pessoa que é a sua carne. Você tem que cuidar do seu marido e você cuidar da sua esposa. Você tem que cuidar disso. E a terceira é você saber o propósito que você veio fazer aqui na Terra, naquilo da sua profissão, do seu chamado, no caso a medicina. E em relação ao cuidado com o seu corpo, eu digo para você, cuide do seu corpo, porque ele vai garantir todos os seus sonhos. Você pode ter 10 sonhos, mas você não vai realizar nenhum deles se você não tiver saúde. E eu ensino isso no consultório, em palestras, no meu livro Saúde Abundante e nas conferências que a gente faz. Você tem que dar uma atenção para algo que você já ganhou e que às vezes você não valoriza, que vale bilhões, muitos bilhões, que é o seu corpo, que foi comprado por alto preço, que pertence a Deus, né? Que foi comprado, porque Jesus, na cruz, ele comprou a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, mas que às vezes você não cuida bem. E Deus quer que você tenha vida longa, riquezas e honra, como diz lá em Provérbios 3,16. Né? Vida longa, e para isso você vai ter que investir. Faça isso, você vai ver a sua vida mudar. Doutor, quero lhe presentear com um livro, A Inspiração. Aqui são 14 histórias que pessoas comuns tiveram uma superação e venceram na vida os seus desafios. Então é um presente que o nosso podcast te dá com carinho. Que você possa ter uma boa leitura e que Deus abençoe. Muito obrigado. Vou ler com carinho, reler, anotar e colocar em prática. Porque a inspiração tem essa palavra... Ação, verdade. Ação. E, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso mais um episódio do podcast, agradecendo aqui a presença do Dr. Douglas, quanto que nós aprendemos aqui hoje sobre a nossa saúde e sobre o cuidado do nosso corpo. E, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até o próximo.